Não, eu tô treinando. Agora eu tava começando, depois eu dou palma, então. Peraí, aí. Tá gravando? Tá. Nossa, não era pra gravar, não era nem você ter avisado que tava gravando. Tudo bem, não está gravando. Não está gravando. Então, fim de festa, você se preveniu? Espero que tenha se prevenido, senão, nem tudo são flores. O nosso assunto de hoje será contracepção de emergência, ou seja, pílula do dia seguinte. Então, terminada a sua festinha, terminou o rally-rola e você se preveniu? A sua camisinha estourou? Você não sabe se colocou ou não colocou a camisinha? Você esqueceu se usou a pílula de maneira regular? Não se lembra de nada? Se lembra pelo menos quem foi o seu parceiro? Eu espero que sim. Mas caso você não tenha se lembrado de nada disso, vamos falar hoje sobre contracepção de emergência, que significa a pílula do dia seguinte. E qual a composição dessa pílula do dia seguinte? A composição é um progestágeno, ou seja, é um hormônio sintético chamado levonorgestrel. Ele é 20 vezes mais forte do que o seu anticoncepcional comum. Ou seja, um único comprimido dessa pílula do dia seguinte significa como se você estivesse tomando metade da sua cartela de anticoncepcional num único dia. Portanto, ele não deve ser usado de maneira rotineira por causa dos efeitos colaterais que podem ocasionar em você. Que efeitos seriam esses? Náusea, dor de cabeça, vômito, diarreia, existe um alto risco de trombose também. Existem pessoas que não podem usar esse método contraceptivo de emergência, como pacientes que têm doença cardiovascular, que têm risco de trombose. Outra coisa importante, se você é acima do peso, acima de 80 quilos, na maioria das vezes, ele não funciona. E quando tomar? Como tomar essa pílula? Normalmente, até 72 horas da relação sexual é para ser usado. Quanto mais precoce, melhor. Então, se você toma 24 horas depois da sua relação sexual, o seu índice de sucesso é em torno de 95%. Se você toma até 48 horas, esse índice cai para 85%. Até 72 horas, a queda é super importante, em torno de 65% a 60% de efeito contraceptivo. Portanto, não use esse método como rotina. Se após a tomada dessa pílula do dia seguinte, 2, 3 dias depois, você tiver uma nova relação sexual, novamente você terá que usar esse método contraceptivo. E como é o mecanismo de ação dessa pílula? O levonorgestrel, ele vai fazer com que haja uma redução da motilidade da tuba, ou seja, da trompa uterina, por onde o óvulo vai passar para ser fecundado. Vai ocorrer também uma descamação do endométrio, que é a camadinha de sangue dentro do útero. Muitas vezes pode acontecer a gravidez tubária, ou seja, o espermatozoide chegou, fecundou, acabou fecundando, você tomou a pílula depois da fecundação. Essa motilidade da trompa com esse ovinho já fecundado torna-se progressivamente menor, ele para ali no meio do caminho, você não sangra e a gravidez continua. E você vai ter a gestação ectópica. Muitas vezes é um procedimento emergencial e a maioria das vezes ocorre a perda dessa trompa. Em relação ao sangramento, ele pode ou não ocorrer imediatamente 2, 3 dias depois. Caso não ocorra, em torno de 15 dias depois de tomada a pílula de emergência, você deve fazer o teste de gravidez. Uma outra coisa importante, preste atenção no seu período fértil. Se você não tem certeza desse período fértil e teve uma relação sexual, com certeza você deve tomá-lo. Mas vamos supor, você está no finalzinho da menstruação e teve essa relação sexual. 2, 3 dias a sua menstruação acabou, você não está no seu período fértil, você é uma pessoa que tem noção do seu ciclo, você tem certeza que você não está ovulando naquela época ali, não há necessidade dela, nem logo depois da menstruação, nem próximo da outra menstruação chegar. Agora, se você está usando o contraceptivo de maneira irregular, ou seja,
Mesmo continuando a cartela, durante esta cartela, você esqueceu de alguma pílula daquela ali, você não está protegida de gravidez. Então você deve usar a pílula do dia seguinte. Como adquirir essa pílula? Muito fácil, até o posto de saúde distribui. Você pode ir na farmácia pedir, não há necessidade de receita médica nenhuma. E toda a bula dela tem as orientações para você tomar de maneira correta. Então é muito fácil de ser usado. Será que você pode usar esse método contraceptivo sempre? Jamais. Jamais. Primeiro, porque ele inativa os seus contraceptivos normais, se você fizer o uso regular, ou seja, as suas cartelas vão perder o valor de contracepção. Segundo, vai ocasionar alteração do seu ciclo menstrual, seja em quantidade, seja em duração, seja na cor, tá? Então você vai causar um rebuliço no seu organismo, tá? Então realmente o nome é emergencial, tá? Não faça uso regular, não coloque isso como vou usar sempre que eu tiver uma relação, isso não pode acontecer. Se você fizer isso, você vai ser a primeira prejudicada em toda essa história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Um grande beijo!